Questão número 11, olha só que questão sossegada. 3 sócios da empresa de turismo Viaje Bem resolveram encerrar as atividades da empresa, dividindo entre eles. Como assim encerrar as atividades da empresa? Vai fechar, né? Fechou. Tá, e aí dividindo o lucro entre eles, na verdade lucro não, o patrimônio, né? Essa empresa vale o quê? Olha aqui. Dividindo entre eles o único patrimônio restante, 40 ônibus. Não sobrou nem dinheiro, né, rapaz? É, a crise tá braba. Olha aqui. Os veículos são iguais, são 40 ônibus. Os veículos são iguais e não poderão ser vendidos, trocados ou desmontados, mas apenas entregues em quantidades inteiras. Quer dizer, cada um vai levar um número inteiro de ônibus, né? Então tem que ser entregues em quantidades inteiras a cada um dos sócios nas seguintes frações. 1/2 do total de ônibus para o primeiro sócio. Calma aí. O primeiro sócio recebeu, vai ter que receber 1/2 da quantidade de ônibus, do total de ônibus. 1/4 desse total para o segundo sócio. 1/4 do total. Cuidado, não é 1/4 do restante não, hein? 1/4 do total. Então o segundo sócio vai ganhar 1/4 do total. E o terceiro sócio, ele vai ficar com 1/5 do total. O terceiro sócio, 1/5 do total. Então a gente não tem que se preocupar com esse negócio do restante, fez a fração tal, porque todo mundo aqui é do total, né? 1/2 do total, 1/4 do total e 1/5 do total. Quem é o total? Total são 40 ônibus. Então você tem que descobrir quanto que é 1/2 de 40. Como é que você faz isso aqui? Você vai pegar 40 e vai dividir por 2. Dá até para fazer de cabeça, né? Quanto é que dá isso? 20 ônibus. Então o primeiro sócio vai ficar com 20 ônibus. O segundo, qual é a conta que você vai fazer? 1/4 do total, quer dizer, 1/4 de 40. Quanto que é a quarta parte de 40? É só você pegar 40 e dividir por 4. Isso aqui vai dar 10. Então, 10 ônibus para o segundo sócio. E o terceiro vai dividir por 5, né? Quinta parte. Então, 1/5 de 40. Isso aqui, 40 dividido por 5 vai dar 8. Então, o primeiro sócio vai ficar com 20 ônibus, o segundo vai ficar com 10 ônibus. E o terceiro vai ficar com 8 ônibus. Deu certinho 40, né? Não, eram 40 ônibus, mas esse total aqui tá dando 38 ônibus. Então vão sobrar 2 ônibus, né? Bom, esses 2 que sobraram não pode vender, não pode trocar, não pode desmontar. Faz o seguinte, então dá de presente para a prefeitura para virar ônibus escolar. Não importa. Agora vamos ver aqui as opções do problema. Olha só, nessas condições pode-se afirmar que um dos sócios receberá mais de 20 ônibus. Tá certo isso? Alguém vai receber mais de 20? Não. No máximo 20. Mais de 20 não. Então isso aqui tá errado. Nenhum dos sócios receberá menos de 10. Não, tem um camarada aqui que vai ficar com menos de 10. Esse aqui, ó, que ficou com 8. Então isso aqui tá errado também. Letra C. Seriam necessários mais ônibus para que cada sócio recebesse sua fração. Nada disso. É só calcular a fração. Já calculamos aqui, já vimos quantos ônibus cada um vai levar e pronto. Não precisa de mais ônibus, não. Parece até aquela história dos camelos do Malbataan. Depois eu conto essa história. Agora, letra D, olha. Cada sócio receberá a sua fração e ainda sobrarão ônibus, né? Então, vão sobrar 2 ônibus ainda, puxa. E aqui a letra E, ó. A quantidade de ônibus que sobrará após a divisão equivale a 1/10 do total. Tá certo isso? Quanto que é 1/10 do total? 1/10 de 40 ônibus dá 4 ônibus, né? Tá certo? Vão sobrar 4 ônibus? Não. Vão sobrar 2 ônibus, né? Porque vão ser 38 que vão ser entregues, vão sobrar 2 ônibus e não 4. Então essa aqui tá errada. A única que tá correta mesmo é essa aqui, ó. Cada sócio receberá a sua fração e ainda vão sobrar aqui ônibus, né? Vão sobrar 2 ônibus no caso. Então tá aqui a resposta correta. É a letra D de delta.